No mundo da ciência, as hipóteses são elaboradas como respostas para certas perguntas em relação a um fenômeno específico. Quando uma hipótese é confirmada diversas vezes, por experimentos ou por conjuntos de evidências, ela tem grandes chances de se tornar uma teoria. Assim, a teoria da evolução aborda uma série de evidências e provas que a faz ser incontestável até o presente momento, tais como documentário fóssil, adaptação, estruturas análogas, evolução convergente e divergente, órgãos vestigiais e evidência molecular. A primeira evidência, sendo ela mais importante, são os fósseis. Mas o que são fósseis? Bom, fósseis são vestígios de seres vivos que viveram no passado há mais de 10 mil anos. Dentre os mais conhecidos, temos os ossos, as pegadas e os animais conservados no gelo. Ainda que temos aqueles chamados de fósseis vivos, que nada mais são os animais que sua aparência e suas características não mudaram em milhões de anos. São exemplos deles: peixe-bruxa, tubarão-duende, sapos roxos, pelicanos, pandas vermelhos e gambás. E por que os fósseis são considerados evidências? Bom, são considerados evidências porque por meio deles é possível observar características de seres vivos que hoje não mais compõem a fauna e a flora do nosso planeta. E com isso, é possível analisar que o planeta que vivemos é biologicamente diferente do planeta há 6,5 milhões de anos atrás. Mas como os fósseis são formados e por que são tão raros? Bom, a fossilização ocorre quando restos de animais ou vestígios ficam a salvo das ações dos agentes decompositores ou naturais, como vento, sol e chuva. Bom, para que isso ocorra, precisa de uma condição externa totalmente favorável para que a preservação do cadáver seja perfeita. Daí, surge sua raridade. A melhor maneira de ocorrer é quando o sepultamento ocorre no fundo de um lago e é coberto rapidamente por sedimentos presentes no mesmo. Mas mesmo assim, temos diferentes tipos de fósseis, sendo eles molde, contramolde e petrificação. A petrificação, também conhecida como permineralização, consiste no preenchimento dos poros microscópicos do corpo de um ser vivo por minerais. O contramolde, ou substituição, consiste na troca de material orgânico do cadáver por minerais, transformando-o em uma pedra. E o molde, a forma como os restos soterrados de um organismo, após deixarem sua forma gravada na rocha, desaparecem completamente. Not everything that dies becomes a fossil. Fossilization, in fact, is rare. Most dead plants or animals are eaten by scavengers or destroyed by bacteria. Those that become rapidly buried in sand or mud, like in a river flood or a landslide, have a better chance of becoming fossils. An animal's soft tissues, the skin and internal organs, usually rot away, even when it's buried, leaving only bones. Rapidly buried bones may become compressed in the sediment, and minerals from the surrounding earth slowly may seep into the bone, changing its chemical composition. Not even rock lasts forever. As the material around the fossil is removed by erosion, the fossil becomes exposed at the surface. If a paleontologist happens to spot it before it weathers away, the fossil can be excavated and preserved. A adaptação é uma capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao meio ambiente. Ela pode ser considerada em nível individual e em nível de população. O nível do indivíduo é um processo conhecido como homeostase, onde o organismo vai perceber as condições do ambiente e ele vai se ajustar a elas. No nível população, a gente fala em adaptação evolutiva, onde a população, ao longo de sucessivas gerações, ela vai se ajustar ao meio ambiente. E ela é explicada pelo evolucionismo como uma seleção natural, onde aqueles indivíduos que são portadores de características adaptativas têm mais chance de sobreviver e de deixar descendentes do que aqueles que não. A camuflagem é um fenômeno da adaptação, na qual uma espécie ela vai apresentar uma ou mais características corporais que se assemelham ao ambiente, como o camaleão, o bicho-folha, a coruja, o bicho-pau,
algumas borboletas e a raposa do Ártico, que no inverno tem pelagem branca e no verão tem pelagem acinzentada. A pelagem branca possibilita que ela seja confundida com a neve e a pelagem acinzentada permite que ela seja confundida com a cor das rochas. O mimetismo é outro fenômeno da adaptação, onde duas espécies diferentes compartilham uma semelhança reconhecida por outras espécies, como nas cobras corais, que a verdadeira possui os dentes injetores de peçonha, ou seja, o veneno, e a versão falsa, ela não possui esses dentes injetores. A teoria evolucionista, ela fala que esse fenômeno foi uma adaptação da falsa coral, na qual a seleção natural atuou sobre os ancestrais das falsas corais e selecionou só aqueles que tinham uma aparência parecida com as verdadeiras. De acordo com a teoria do evolucionismo, espécies descendentes de um mesmo ancestral herdam parte de sua anatomia e sua função. Sua forma foi modificando ao longo dos anos devido ao diferente modo de vida das espécies. Suas características se assemelham com seres de outras espécies, por exemplo, as asas de um morcego com as asas de uma ave, o braço humano com as nadadeiras de um golfinho. Órgãos homólogos. Possuem origem embrionária semelhante e função distinta. Por exemplo, as asas de um morcego e as nadadeiras de um golfinho. Sua estrutura é semelhante, porém elas são usadas para diferentes modos. A adaptação do modo de vida diferente é chamada de divergência evolutiva. Órgãos análogos. Origem embrionária diferente. Função semelhante. Asas de aves e asas de inseto. As duas servem para voar, porém são fisicamente diferentes. Adaptação ao modo de vida semelhante é chamada de convergência evolutiva. Órgãos vestigiais. Estruturas pouco desenvolvidas como o apêndice e o cóccix. Esses órgãos podem ter tido função para nossos antepassados e durante o processo evolutivo e a mudança no modo de vida se tornaram pouco desenvolvidos. Strangely, whales have arm, wrist, hand, and finger bones inside their front flippers. Here's a photo of these bones, the same bones that bats, hippos, and people have in their front appendages. 1 bone, 2 bones, wrist, hand, and finger bones. Quando a gente compara DNAs de espécies diferentes, nós encontramos semelhanças que mostram que as mesmas compartilharam um ou mais ancestrais em comum. Por exemplo, como todos os seres vivos vieram de um mesmo ancestral, todos eles têm as proteínas constituídas pelos mesmos 20 aminoácidos. O homem e o chimpanzé, por exemplo, têm exatamente a mesma sequência de aminoácidos em uma proteína chamada citocromo, o que mostra que eles tiveram um ancestral mútuo mais recentemente. Quanto mais recente uma espécie tiver tido um ancestral em comum, mais características semelhantes eles terão. Isso é chamado de relógio molecular. Em 1787, alguém em Nova Jersey encontrou um fêmur enorme projetando-se para fora da margem de um rio local. O osso claramente não pertencia a nenhuma espécie de animal ainda viva, pelo menos não em Nova Jersey.
Do pouco que se sabe agora, acredita-se que tenha pertencido a um hadrossauro, um grande dinossauro com bico de pato. Naquela época, os dinossauros ainda eram desconhecidos. O osso foi enviado a um doutor, o maior anatomista do país, que o descreveu em uma reunião na Filadélfia daquele outono. Infelizmente, o doutor não soube reconhecer a importância do osso e limitou-se a algumas observações cautelosas e sem inspiração de que aquilo não se passava de uma fraude. Ele perdeu, assim, a chance, meio século antes de qualquer outro, de ser o descobridor dos dinossauros. Na verdade, o osso despertou tão pouco interesse que foi colocado num depósito e acabou sumindo. Assim, o primeiro osso de dinossauro encontrado foi também o primeiro a ser perdido. Nos primeiros 99,9% de nossa história como organismos, estivemos na mesma linha de ancestralidade dos chimpanzés. Praticamente, nada se sabe sobre eles, mas o que eles foram, nós também fomos. Depois, cerca de 7 milhões de anos atrás, algo importante aconteceu. Um grupo de seres novos emergiu nas florestas tropicais da África e começou a se deslocar pela savana aberta. Tratava-se então dos australopitecíneos, que nos 5 milhões de anos seguintes seriam a espécie dominante de hominídeos no mundo. Os vestígios de hominídeos mais famosos do mundo são de australopitecíneos com 3,18 milhões de anos encontrados na Etiópia. A mais conhecida tornou-se mais familiarmente conhecido como Lucy, e de acordo com o cientista que a encontrou, ele diz: ela é nosso ancestral mais antigo e o elo perdido entre o macaco e o ser humano. Lucy era baixa, apenas 1,7 m de altura, era capaz de andar e ainda que se não se discutia o quão bem andava. Ela era evidentemente uma boa escaladora, e quanto ao resto, pouco se sabe. Seu crânio estava quase totalmente incompleto, de modo que pouco pode-se dizer de confiança sobre o tamanho do mesmo, embora fragmentos do crânio sugerissem que eram pequenos. A evidência anatômica mais clara que a gente pode observar é a embrionária, e por conta dela é difícil encontrar diferenças entre os embriões de um peixe, de um sapo, de uma tartaruga, de um pássaro e de um ser humano. Isso acontece porque todas essas espécies herdam a estrutura básica de corpo que é formada durante o processo embrionário de um mesmo ancestral.